nesse vídeo a gente vai falar sobre credenciais de banco de dados, um cadastro que a gente vai utilizar dentro da ferramenta para a gente conseguir conectar com bancos de dados diferentes no nosso sistema. A gente pode criar várias credenciais de banco de dados e a gente vai vincular isso dentro das nossas atividades. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os casos de uso dela. Credenciais de banco de dados têm um uso muito importante durante a utilização da ferramenta. O principal é a gente conseguir utilizar as nossas atividades de banco de dados, então tanto a comparação de banco, quanto a restauração, quanto o script SQL, para a gente conseguir executar essas operações em base de dados em específico. Para a gente conseguir acessar e criar credenciais de banco de dados, a gente vai vir no menu lateral Credenciais e clicar em Banco de Dados. Bom, para a gente conseguir criar um novo registro credencial de banco de dados, a gente pode clicar no símbolo de mais aqui. Próximo passo é a gente selecionar um nome de exibição para a nossa credencial de banco de dados. Então aqui eu vou colocar o nome de Banco de Dados Automação. Vai ser o banco de dados que a gente vai conectar. Feito? Aqui a gente pode selecionar a permissão de um grupo adequada. No caso, eu vou colocar o grupo todos. E aqui eu posso também colocar uma visão detalhada se eu quero colocar algumas permissões específicas, mas no meu caso ele vai ser o grupo todo vai ser o grupo administrador desse registro. A outra parte que a gente tem é o tipo de banco de dados que a gente vai selecionar, tanto SQL ou Oracle. Percebe-se que quando a gente seleciona SQL ou Oracle, os campos são alterados aqui. Então a gente tem que preencher informações diferentes para cada um dos tipos de banco de dados. Primeiro tipo de banco de dados, no caso do SQL, a gente vai preencher informações como servidor, nome do usuário de banco de dados, senha do usuário de banco de dados, e esse usuário de banco de dados aqui está relacionado com um usuário que tem permissão tanto de DB Creator, seria para restaurar bases, excluir bases, quanto para acessar uma base de dados em específico. Então, ele tem que ter permissões para as duas coisas. No caso do servidor aqui, a gente vai preencher servidor e a instância. Então, poderia ser servidor, MS SQL Server, poderia ser SQL 2019, de acordo com a instância instalada no ambiente. Lembrando que esse servidor pode ser tanto um IP, um hostname. Então, vamos imaginar que tem um IP aqui de um servidor em específico e a instância SQL 2019 poderia ser preenchido aqui. O nome de usuário do banco de dados e a senha do usuário de banco de dados. E aqui, repare, a gente pode selecionar aqui e visualizar a senha ou não a partir desse campo. Perfeito? E aqui, o nome do banco de dados vai ser o nome do banco de dados que a gente vai conectar. Perceba que o nome do banco de dados não é obrigatório, a gente não é necessário preencher ele. No caso da gente só fazer restaurações. Mas se a gente precisar utilizar a credencial de banco de dados para conectar, para fazer uma comparação de base, para fazer um script SQL, uma operação de script, a gente vai precisar preencher esse campo aqui. E se a gente tentar executar, mesmo com esse campo não preenchido, a gente vai ter um erro durante a nossa execução. É importante, quando a gente já tem uma base de pé, já preencher esse campo previamente. O nome da minha base vai ser Corpore RM. Feito? Então aqui a gente fez o cadastro do SQL. Para preencher a credencial em Oracle, a gente vai selecionar Oracle no tipo de banco de dados e nós vamos preencher alguns campos aqui na direita. Percebe-se que o Oracle a gente tem outros campos diferentes do SQL, inclusive um usuário e senha a mais aqui que vai ser explicado durante esse vídeo. O primeiro campo que a gente precisa preencher é o servidor onde está o container Oracle. Então aqui a gente vai preencher o nome do servidor, que pode ser também servidor, pode ser um IP, pode ser um hostname, por exemplo. Então aqui a gente vai seguir com IP, mas poderia ser um outro tipo de conexão com o servidor. O nome do serviço, a gente vai colocar o nome do container, de fato, que é o nome do serviço em Oracle. Aqui a gente pode colocar container. O nome do plugable vai ser o nome da base de dados, o PDB dentro do Oracle que a gente vai conectar. No caso do Oracle, ele é chamado de plugable a partir da versão. A gente tem essa questão de containers e plugable. É importante também, ele não é obrigatório assim como o SQL, mas é importante a gente preencher previamente. Então aqui eu vou colocar corpore NM. A gente tem aqui o nome de usuário sysdba, senha do usuário sysdba, nome do usuário do plugable e senha do usuário do plugable. Por que a gente tem esses campos? No caso do Oracle, a gente tem usuários diferentes com permissões diferentes. Eu não consigo criar um usuário que tenha permissão tanto para gerenciar PDBs e, ao mesmo tempo, acessar uma base em específico. Então, aqui eu tenho que preencher dois tipos de usuário. Eu vou ter um usuário específico com
permissão de sysdba para conseguir fazer clones e deleções de PDBs dentro do container. Então aqui vai ser meu usuário sys, por exemplo, e aqui eu vou ter um usuário específico para a conexão de base, que pode ser o RM. Depois que eu preencher esses dados, agora eu já tenho minhas credenciais de banco todas preenchidas, consigo utilizar elas nas atividades. Então, vamos seguir para os próximos vídeos, que a gente vai observar como que a gente pode utilizar isso.